Aula 10, oração subordinada. A gente vai falar da subordinada adverbial, que existem 9. A primeira que aparece aqui é a oração subordinada adverbial consecutiva, porque sim, ela traz uma ideia de consequência. Então, falando em oração subordinada, você acha a oração principal, depois vê o tipo da subordinada adverbial, neste caso aqui. Então, aqui, ó, o barulho foi tão grande que todos acordaram. Se eu chego e falo assim, todos acordaram, o sentido fica legal? Não. Agora, se fala assim, o barulho foi tão grande. O barulho foi a nossa oração principal. Tal, tão, tanto. Tamanho que? Consequência. Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial consecutiva. Sim, porque subordinada adverbial consecutiva. B. Segundo caso, oração subordinada adverbial temporal. Sim, vai trazer uma ideia de tempo. Ao achar a oração principal, eu vou conseguir fazer a pergunta igual a quando. Então, vejamos. Desde que comecei a estudar, tudo ficou mais fácil. Oração principal. Tudo ficou mais fácil. Mas tudo ficou mais fácil desde quando? Desde que comecei a estudar, entre parênteses aqui, oração subordinada adverbial temporal. Os prováveis conectores, assim que, quando, desde que, logo que, coisas similares. A oração subordinada adverbial condicional traz uma ideia de condição para uma coisa acontecer, depende da outra. O sentido é basicamente esse. Então, vejamos. Passará na prova, contanto que estude. Oração principal, opa, passará na prova. Se estudar, caso estude, desde que estude, contanto que estude. Oração subordinada adverbial condicional. Os prováveis conectores, contanto se, caso, desde que. Oração subordinada adverbial concessiva. É uma oposição branda, digamos assim. Mas é o seguinte, você não pode confundir com a adversativa, tá bom? Vejamos, se fizer sol, mesmo que ninguém se anime, irei à praia. Oração principal, irei à praia. Mesmo que ninguém se anime, embora ninguém se anime, contanto que ninguém se anime. Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial concessiva. E olha aqui, essa daqui, oração subordinada adverbial condicional, você acabou de ver, tá? Uma ideia de condição. Os prováveis conectores da concessiva, embora, por mais que, ainda que, mesmo que, conquanto, apesar de, posto que, vai aparecer, posto que, nem que aparecer. Proporcional, uma ideia de proporcionalidade. Quanto mais treino, melhor eu me sinto. Oração principal, melhor eu me sinto. À medida que treino. Quanto mais treino, a proporção que treino. Entre parênteses, oração subordinada adverbial proporcional. Quanto mais, mais. Quanto menos, menos. À medida que a proporção que é o passo que, tá? E a oração subordinada adverbial final? Uma ideia de finalidade. Os prováveis conectores, já até me antecipo aqui. Para aqui, a fim separado. Estou aqui, oração principal. Estou aqui para obter informações, a fim de obter informações. Oração subordinada adverbial final. Conformativa, pensa logo no repórter, tá? Pensa logo no repórter. Ele nunca afirma nada. Tudo é conforme algo, segundo algo, alguém. Fizemos a tarefa conforme ele mandou. Fizemos a tarefa conforme ele mandou. Oração principal. Fizemos a tarefa como ele mandou, conforme ele mandou. Oração subordinada adverbial conformativa. Prováveis conectores. Como igual a conforme, pega bem o bisoeiro. Como igual a conforme, e aí vem os outros. Segundo, próprio conforme, consoante, de acordo, coisas similares. Comparativo, ideia de comparação. Oração principal, eu entendi o trabalho, assim como todos entenderam. Né? Oração subordinada adverbial comparativa. Igual a, tanto quanto mais que, menos que. Comparação. Fique atento ao valor semântico também. Vamos ver aqui no cuidado daqui a pouco, tá? Causal. Ela se entristeceu uma vez que foi prejudicada. O que aconteceu primeiro? Primeiro, ela foi prejudicada. Então, isso aqui aconteceu primeiro, né? Ela se entristeceu, aconteceu depois. Foi o segundo fato. O conector, uma vez que acompanha aquilo que aconteceu primeiro, sim. Por isso, aqui entre parênteses, nós temos a oração subordinada adverbial causal. Os prováveis conectores, já que, porque, visto que, uma vez que, está aqui, né? Você pegou isso, você já está legal para a prova, para as questões. Mas eu gosto disso aqui, eu prefiro isso aqui, a regra simples. Aqui, ó.
Angélica, posto que muito emocionada, voltou-se para a rua. Quem voltou-se, ou quem se voltou para a rua? Angélica, oração principal, hein? Angélica voltou-se para a rua. Entre o sujeito e o verbo da oração principal tem o posto que muito emocionado. Esse posto, acabei de falar anteriormente, pra caramba. Não vou fazer essa prova nem que me paguem. Oração principal, não vou fazer essa prova. Ainda que me paguem, mesmo que me paguem, nem que é valor concessivo. Irei encontrar-te e te parabenizar. Perdão, irei encontrar-te e parabenizar-te. Adição. Só que não. Tá com cara de adição pelo E, mas se pegar o contexto, irei encontrar-te para parabenizar-te. É o E equivalente à penalidade. Tá? Como ele me ordenara, faria a tarefa. Oração principal, faria a tarefa. Agora, faria a tarefa conforme ele me ordenara, que é o conformidade. Tá? Conformidade, como igual a conforme, conformidade. Não, Everton, só que não. Como igual a já que é causal. Aqui, ó, como igual a causa. Como igual a já que é causal. Se está calor, irei ao clube. Eu irei ao clube, já que está calor. Se igual a já que é causal também. Se igual a já que é causal. Beleza? E irei ao clube é a oração principal. Tá bom? Essas foram as subordinadas adverbiais. E agora vamos falar das orações subordinadas substantivas, que queira ou não queira uma revisão, tá? A oração subordinada substantiva, ela vai ter valor de alguma coisa? Não, ela vai exercer função sintática de objeto direto ou objeto direto, complemento nominal, sujeito, predicativo, aposto e agente da passiva. E os seus conectores receberão o nome sim de conjunção integrante. Na maioria das vezes, o que aparece que e se, mas pode aparecer o quem, como, onde, quando, qual, quanto. O Elbizu, troque a conjunção por isso se você acha a função sintática da oração. Como assim? Vejamos. Ó. O torcedor viu que o time era bom. Qual a oração principal? O torcedor viu. Oração principal. Essa daqui é uma oração subordinada. Mas qual tipo dessa oração subordinada? Tenta trocar esse que pelo qual o torcedor viu o qual o time era bom. Não consigo. Então já sei que esse que é uma conjunção integrante. Se é uma conjunção integrante, essa oração ela já é uma oração subordinada substantiva. Coloco isso no lugar que o time era bom. Por exemplo, o torcedor viu isso. Quem vive algum objeto direto? Sim. Por isso que a oração ela é objetiva direta. E a história se repete aqui. O aluno necessita de que ele ensine. Oração principal. O aluno necessita. De qual eu ensino? Não consigo trocar esse aqui pelo qual. Esse aqui é uma conjunção integrante. Então, já sei que essa oração entre parênteses, ela é subordinada substantiva. Troco pelo termo isso. Aí vai ficar isso, sendo que tem preposição de. Então, vai ficar disso. O aluno necessita de quê? Disso. Não seria um objeto indireto? Sim. Por isso que essa oração ela é objetiva indireta. Há dúvidas de quem fez aquilo. Há dúvidas, oração principal, de quem fez aquilo é subordinado. Há dúvidas do qual fez aquilo, a gente não consegue trocar esse quem pelo qual. Conjunção integrante de também. Há dúvidas disso, né? Há dúvidas de complemento nominal, por isso que a oração substantiva completiva nominal. A positiva, na substantiva positiva, pode matar a charada pelos dois pontos, tá? Então, aqui, ó, ser de uma coisa, dois pontos. Como tudo acabará. Não é como igual conforme, é uma conjunção integrante. Então, você já pode trocar por isso, isso vai ser um aposto. Essa oração aqui é subordinada substantiva, subjetiva positiva, tá bom? Essa próxima que vai ser subjetiva. Acontece qual, sou bom nisso, a gente não consegue trocar pelo qual. Então, a oração principal acontece. Acontece isso, porque esse aqui é a conjunção integrante. Eu vou perguntar, o que acontece? Isso acontece. Esse isso não seria um sujeito? Por isso, a oração entre parênteses ela é subjetiva. Subjetiva é quando exerce a função sintática de sujeito, tá? Embaixo, não se sabe se tudo está correto. Não se sabe o quê? Esse se aqui é o quê? Par de pronome passivador. Não se sabe o quê? Se tudo está correto. Ah, é condicional. Não traz as condições. Se é a condição integrante, não se sabe o que é. Isso, objeto direto. Não, se é par, é sujeito, oração objetiva. Legal? Predicativa tem um macete, mas primeiro vamos apresentar. O fundamental é que façamos tudo. Aí, esse é, não é verbo de ligação? Fundamental é adjetivo, mas agora ele vem acompanhado de artigo, então ele é substantivo. Então, se está com artigo, sujeito ele é.
Eu tenho um sujeito, verbo de ligação, só me falta o quê? O predicado. Melhor, o predicativo. Por isso que a oração aqui, ela é substantiva, beleza? Bizu, tá aqui, vai falar. Que ele venha é importante. Tem o verbo de ligação, VL. Importante estar com o artigo? Não. Ah, então ele é o adjetivo. Então ele já é o predicativo do sujeito. Que ele venha vai ser o sujeito. Por isso que a oração ela é subjetiva. O importante é que ele venha. Verbo de ligação. O importante é adjetivo, mas não está com o artigo? Está. Então já é o sujeito. Se é o sujeito, a oração sublinhada aqui vai ser uma oração substantiva predicativa. Tá? E por último, a gente dá passiva. Tudo foi construído por isso. Por qual mais? Aqui era o quem. Tudo foi construído por quem mais lutou. A gente consegue trocar esse quem pelo qual? Não. Então é uma conjunção integrante. Sendo vai ficar por isso, né? Tudo foi construído por isso. Por isso seria um termo preposicionado ligado à locução verbal foi construído. Isso construiu tudo. A gente consegue jogar essa oração para a voz ativa. Por isso que aqui é uma oração substantiva agente da passiva. Legal? Isso é o bisou. E agora vamos aplicar isso daqui que a gente viu nos exercícios. Vamos ver. A opção melhor. As opções a seguir apresentam orações subordinadas adverbiais. Assinale a que a classificação dada está correta. Se eu fosse rei, instituiria cátedras para ensinar a calar. Ele falou que a comparação não é condição. Quando se tem tudo para temer, não se deve temer a nada. Não se deve temer a nada quando? Quando se tem tudo a perder, é temporal. Não há nada de tão absurdo que, opa, tal, tão, tanto, tamanho que, consecutiva, gabarito, letra C. Algumas pessoas foram consideradas corajosas porque tinham medo de fugir. Final, aqui é causal, um valor de causa. Dá-me força e coragem a fim de contemplar meu interior. Para contemplar meu interior é final. 2. O produto interno bruto per capita das chamadas democracias defeituosas, iliberais ou híbridas cresceu cerca de 20% menos que regime democrático. Deixa eu só carregar aqui. Beleza, seguindo a vida. A democracia, segundo outro pesquisador citado no estudo, aumenta as chances de reforma econômica. Nas passagens, empregam-se correto, respectivamente, conjunções que estabelecem relação de sentido lá em cima, mais que, menos que, igual a, comparação. Conforme, segundo, opa, que é a conformidade. Então, é comparação lá em cima. Quanto mais cedo diagnosticado o tumor, maiores são as chances de um resultado positivo para o paciente. A relação dela é quanto mais, mais, quanto menos, menos, proporcionalidade. Mas, como a ideia não pegou no trópico, Barbie adaptou o método para a leitura de cegos. Como igual a Jaquet, né? A oração destacada apresenta valor semântico, ele nem botou comparação, ele foi benevolente. Aqui é o como igual a Jaquet. Causal, letra B. 5. Os resultados foram publicados no periódico Nature Water e mostram que as consequências das mudanças climáticas têm uma extensão ainda maior do que o esperado. Mas tem uma extensão ainda maior quando? Ao criar crises hídricas locais. Fiz a pergunta igual a quando? É tempo. A ideia aqui é de tempo. Na passagem há enganos tão bem elaborados que seria estupidez não ser enganado por elas. Tal, tão, tanto, tamanho que, eu nem discuto, hein? Consequência. Tal, tão, tanto, tamanho que, oração subordinada adverbial consecutiva. Cada um estabelece como projeto pessoal e coletivo a paz enquanto método. Enquanto meta, do texto piriri parará, o termo enquanto em suas duas ocorrências foi empregado no sentido de o enquanto aqui é o seguinte, ó. Cada um estabelece como projeto pessoal e coletivo a paz, enquanto método traz uma ideia de conformidade, conforme método, conforme meta. Enquanto aqui traz um valor conformativo, tá? Por isso que o gabarito é letra C, conformidade. 8. Ele se pronunciou sobre o caso. 2. Não sabia dizer se estava certo ou errado. O projeto terá sucesso se todos fizerem sua parte. A palavra ser atua como condicionou. A conjunção ali, o se. Não sabia dizer o quê? Isso, sobre todos façam, desde que todos façam, se todos fizerem. Condicional aqui, oração D, letra B. O quadrinista comentou o qual ADC.
O quadrinista comentou isso na direta. Por isso que a letra B, o gabarito da nota. Quatro alternativas a seguir, continuação destacada que desempenha a mesma função, cenário que não exerce a mesma função que as demais. A verdade é isso, né? De cara, verbo de ligação, verdade, não está com artigo, está sujeito. É isso, predicativa. É fundamental. Fundamental é adjetivo, não está com artigo, então já é o predicativo do sujeito. Então aqui é o sujeito, que é subjetivo. Está decidido o quê? Isso está decidido. Sujeito. Isso consta. Sujeito. Parece jeito. Aqui é diferente a letra A, que é a predicativa, pois o resto é tudo subjetivo. É um sujeito, tá? Ação, o problema está com artigos. Cadê predicativo? Letra C. Gabarito, substantivo é predicativo. 12. Coloco 1 para subjetiva, 2 predicativa, 3 completiva nominal. Temos fé de que verbo ter é substantivo abstrato, completiva nominal. Já vem o 3 aqui. Nessa brincadeira, fora e fora. O que é fundamental? Isso. Fundamental está com artigo? Não. Então, é o predicativo. Já tem verbo de ligação. Aqui é o sujeito. Então, é 31. Né? Gabarito, letra D. Porque entrou um aqui. Nosso desejo. Nosso desejo, queira ou não queira, tem um artigo implícito aqui. O nosso desejo. Então, é sujeito. Aqui, sujeito. Verbo de ligação, predicativo. Né? Então, ficou 312. Gabarito, letra D. Questão 3, assina a alternativa que apresenta análise incorreta, entre parênteses, conectivo que. Não te preocupes, que dará tudo certo. Ele falou que é causal. Não, não te preocupes, pois dará tudo certo. É a explicação. Tinham dito isso. É uma conjunção integrante. Tá certo. Suas notas foram mais altas que a minha. Comparativa, tá certo. O ódio foi tanto que cometeu atos horríveis até chegar onde queria. É a consecutiva. Tá certo. Tudo certo. Somente na letra A que não está legal. Por isso que fechamos aí com a letra A, gabarito da questão de número 13. Tá? Espero que tenham gostado. Sigamos em frente e forte abraço.